que você tinha do ganho de produtividade, ele vai desaparecendo. Como é que a gente pode ver isso? Vamos pegar áreas antigas, Unai, Paracatu, podemos pegar Sorriso, Sinop, etc. Pega os indicadores. Na primeira fase de implantação da revolução científico-tecnológica nessas cidades, a produtividade vai lá para cima, o IDH vai lá para cima, a cidade cresce, há um movimento de prosperidade e, de repente, você vai olhar 50 anos depois o que aconteceu com os indicadores, eles estão estagnados, eles estão à espera de uma nova inovação. O Schumpeter já falava isso. As inovações duram, no máximo, os efeitos positivos, no máximo 50 anos. Então, o processo de inovação tecnológica, isso é a percepção do ministro Paulinelli, é um ciclo permanente. É um ciclo permanente. Você não pode deixar que o tempo sozinho resolva os problemas. O processo de inovação tecnológica é um processo contínuo, permanente, inovador, etc. Bom, aí, então, nós temos pré-condições para fazer uma nova inovação. O Schumpeter falava o seguinte: 5 elementos são importantes. Primeiro, novo processo tecnológico. Ora, nós já temos hoje, na Exalc, na Lavras, Rural do Rio, etc., já temos um conjunto de inovações que permite você dobrar a produção agrícola sem desmatar nada, de forma sustentável. Segundo, ele diz, você precisa de novos produtos. Ora, novos produtos seriam o adensamento da cadeia produtiva, do que já existe. A soja tem 110 produtos na cadeia produtiva, nós estamos produzindo 3, então, novos produtos. Ou a estratégia de diferenciação dos produtos. Você tem o café, vai ter o café orgânico, vai ter o café gourmet, etc. E depois tem vários produtos novos que a agricultura brasileira está produzindo. É impressionante. Terceiro, que é um ponto importante, novos mercados. Aí que vem a estratégia que a gente resgata um pouco a estratégia do Eliezer Batista. Ele, quando eu assumi o Ministério do Planejamento, ele me chamou numa sala, ele era secretário de Assuntos Estratégicos do Fernando Collor, ele pegou e mostrou, olha aqui. Aí pôs um quadro e mostrou vários eixos de desenvolvimento que poderiam ser formulados. Um deles era escoamento da produção por Rondônia, Rio Branco, Peru, Porto de Ilha. Matematicamente, economicamente viável. Aí, então, se você faz essa mudança, faz esse investimento, cria esse eixo, você vai fazer de Rondônia o centro nacional, pegando toda a produção que não sai pelo Porto Santos, pelo Porto Santa Catarina ou pelo Espírito Santo, vai sair por aí. Então, você vai ter uma dinâmica, como aconteceu na região litorânea de São Paulo, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, lá em Vitória, etc. Aí você, feita essa ligação, você coloca a produção na boca do mercado. É um mercado que está em plena expansão. China, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, e assim vai. Mesmo para a demanda de políticas compensatórias da FAO,
combate à fome, aquela região ali é uma região que vai ter uma demanda muito grande. Bom, o quarto ponto, nova organização. O ministro Paulinelli estruturou o sistema da agricultura para justamente viabilizar esse processo. Então, nesse sentido, nós temos as pré-condições para fazer uma terceira revolução científico-tecnológica da agricultura, o terceiro salto, usando Rondônia como se fosse o PADAP, o equivalente ao PADAP. O campo de inovação territorial seria em Rondônia. Por quê? Porque nós temos aí uma coisa importantíssima. Se você pegar, por exemplo, o norte de Minas, o noroeste de Minas, a migração que foi para lá, foi uma migração que não tinha o capital, a experiência, o capital intelectual e humano da migração que foi para Rondônia. Rondônia recebeu o pessoal gaúcho, resultante da desertificação dos Pampas, e recebeu o pessoal do norte do Paraná com o problema da lavoura, do café que teve lá na crise de 79. Bom, agora, e o startup? Como é que faz o startup? O Paulinelli, o ministro Paulinelli, fez um programa de assentamento do Alto Paranaíba, PADAP. Mas uma coisa importante, ele trouxe a expertise complementar ou necessária de grupos empresariais mais avançados. Ele trouxe as cooperativas de São Paulo. E essas cooperativas trouxeram capital financeiro, capital humano, capital intelectual, capital organizacional, e deram suporte ao projeto. Feito esse experimento, se elimina a incerteza dos outros produtores de outras regiões, porque se organiza as linhas de financiamento, os incentivos fiscais e financeiros, o apoio logístico, a complementação de infraestrutura, etc. Então, o que a gente observa é o seguinte, é que esse startup tem que ser feito, senão vai ser muito lento. Eu vi, por exemplo, na reunião de Cacoal, os depoimentos dos produtores, uma presença muito grande da incerteza. E o Keynes dizia, em 1936, você não faz investimento no ambiente de incerteza. Você não inova no ambiente de incerteza. Então, o papel do projeto do Instituto Fórum do Futuro é ajudar a organizar esse startup e reduzir as incertezas. Por exemplo, no depoimento do empresário de Selva Café, não é isso, Fernando? Selva, ele falou, olha, nós estamos preparados, mas como? Como? Quer dizer, como? Qual o primeiro passo? Ele vai sozinho? Qual empresário que sozinho entra numa inovação tão importante como essa? Ministro, deixa eu organizar aqui o seu... Não, eu vou voltar ao senhor. Mas só para dar organicidade para o Paulo Renato entender onde a gente vai chegar. Bom, estou aqui falando pelo ministro, mas basicamente é o seguinte. O ministro precisa de provocar uma negociação global a respeito do agro brasileiro. Do jeito que está, nós vamos sofrer retaliações de tamanho inédito. A gente não pode antecipar, mas eles estão atuando lá na ponta, no supermercado, dizendo que não é para comprar o produto da gente. Então, é preciso de uma atitude estratégica e sem um embasamento científico, sem o respaldo de uma frente de ciência que
garanta, imprima qualidade dos resultados, a gente não avança. Então, eu vou devolver para o Adriano fazendo a seguinte pergunta. Primeiro, Adriano, primeiro uma afirmação. O seu trabalho, o seu do Rodrigo, ele vai ser um atestado de futuros bons antecedentes. Porque o que o mundo está fazendo hoje é aprimorar indicadores. Se a gente não aparecer com conversinha, nós estamos no sal. Nós temos que ter coisa palpável, mensurável, fotografável, e apresentar accountability. Se não mostrar controle do processo, você está no sal. Bom, o seu trabalho é a base. Está aqui o que está tropizado, está aqui o que não pode mexer. E, a partir disso, nós fazemos o nosso papel, os governantes fazem os deles. Aí nós não estamos nessa briga. Uma preocupação concreta do Paulo, do Renato, que eu vou depois também perguntar ao Paulo Haddad, é o termo de referência. Eu falei que ele já tem. Isso aí não é problema. É um termo que justifique esse conceito todo que a gente está unificando aqui dentro de uma narrativa que facilite o Paulo Renato conseguir o dinheiro para viabilizar o projeto. Fiz a pergunta certa, Paulo Renato? É isso mesmo? Não, só até reforçar o que o senhor acaba de dizer, o depoimento do rapaz, do professor, sobre a Finlândia. Qualquer produto brasileiro lá já sofre restrições do consumidor e, consequentemente, da cadeia toda. Pode continuar. Não, a pergunta é para você. Eu vou te dar mais um dado sobre isso. Na Bélgica, tem 3 grandes cooperativas de compra. Você se associa e paga 5% do valor do que você compra. Em troca, ele diz o nome da tia do produtor. Se o leite Tavares foi tirado da teta esquerda ou da direita. Você imagina que 3 homens podem bloquear o Brasil num volume impressionante. Vamos lá. A pergunta, Paulo, é o seguinte: o que você precisa, em termos de referência, para que tanto o Paulo Haddad quanto o pessoal do Pará apresente o projeto da maneira mais confortável para você? Não, assim, nesse primeiro momento, a gente acabou entendendo a necessidade e a urgência, o caminho para esse primeiro passo, para esse trabalho do professor Adriano, aí, com o professor Rodrigo, ele não poderá ser passado pela FAPERO, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia. Eu não posso nem aplicar em professores, doutores, mestres, e nem em chamamentos que recrutem pesquisadores de outros estados, exceto se for em rede. E aí nós temos uma saída. Para frente, nós temos uma saída. A rede é possível naquele acordo que eu falei para o senhor, doutor Fernando, que, aliás, fechou ontem, inclusive, do CONFAP, o Conselho Federal das Fundações de Amparo à Pesquisa, ontem fechou o pacote chama-se Iniciativa Amazônia Mais 10. A FAPESP entrou com 100 milhões, as FAPs que quiserem entrar com 5 milhões terão direito e assento no Conselho Gestor, mas as FAPs do Norte, todas elas, Rondônia, Pará, Acre, Amazonas, farão parte do Conselho Consultivo e Deliberativo. O escopo está posto, porém, em junho, na próxima reunião em junho, que ocorrerá, se eu não me engano, em Bonito, serão definidos os primeiros chamamentos em rede para apoio a pesquisas. Se os senhores quiserem, eu abro até o documento aqui, mostro para os senhores, mas
da rede que será permitido fazer por esse fundo. E a ideia desse fundo é chegar a 500 milhões rapidamente. Ele não foi chamado de Fundo Amazônia por motivos óbvios, né? Para não conflitar com o fundo do BNDES, mas a ideia é buscar os recursos de outras fontes aí, das fontes internacionais, para que a gente consiga defender o que for unidade de conservação em termos de preservação, defender o que for unidade de conservação em termos de conservação e propor ações de desenvolvimento que façam uma mitigação da supressão, sobretudo no IPLF, né? Sobretudo trazer a produção para iniciativas que premiem adorei o raciocínio do nosso ministro Paulo Haddad, meu xará aí, muito querido, nessa linha de raciocínio. Ela é tão factível que tem um grupo chinês que procurou o Estado para desenvolver a logística por Ilo e Matarani, para chegar, inclusive, com showrooms das indústrias chinesas aqui em Rondônia, para poder vender para toda a América do Sul. Ao invés do cara se deslocar até a China, viria até Rondônia e teria o showroom chinês para fazer a escolha e as compras necessárias. E esse pessoal estimava, não sei se esses números são corretos, professor, que o container sairia $100 mais caro, quase $100 mais caros do que chegando por Santos. Mas que, para a questão competitiva entre eles, lá na China, valia a pena. Mas, como o nosso ministro Paulo Haddad falou, existe um mercado muito maior do que só a China, né, que já é uma imensidão, de outros países que têm aí problemas graves com a fome. Mas, Paulo, deixa eu contextualizar melhor. Os dois projetos são de pouca monta. E a urgência é o seguinte: nós tivemos uma reunião hoje com a FAO, vamos ter outra com o ministro da Agricultura na segunda-feira. É praticamente certo, cravado, que nós estaremos em Roma em novembro. E eu preciso desses estudos prontos para serem a base da narrativa. Perfeito. Você tem outra fonte para a gente conseguir? Tem. Eu andei pensando nisso. Nós já temos o Sicob aportando um pouco. O Sicob pode ser a porta de outros fortes interessados nesse sistema. A própria AproSoja, no estado de Rondônia, não tem ainda nenhuma ação forte de mercado somada em busca de resultados que minimizem isso. A própria JBS e os frigoríficos. E eu já até tomei a liberdade de iniciar uma conversa com a ProSoja aqui. Não sei o custo, o valor a que chegaria a isso, mas eu posso me comprometer em ajudar nessa articulação. Olha, os dois vão mandar para você ainda hoje uma proposta. Agora, eu só queria comentar e deixar o ministro falar um pouquinho. O ministro, o trabalho do Duval é de interesse direto da ProSoja. Que a proposta é você pegar os 6 milhões de hectares de pecuária extrativista e converter em LPF, é grão na veia. Isso é mais do que dobra a produção de grão do Estado. Então, seria muito importante que, não precisa ser hoje, mas que viesse a proposta das Alckmin para que os parceiros investidores lá compreendam que estão todos abrangidos. O que você acha, ministro? Sim. Não, eu acho que é por aí. Agora, seria talvez bom a gente esperar o professor Paulo Haddad terminar o pensamento dele, que ele estava mostrando exatamente os itens que são importantes para a gente alcançar esse terceiro salto aí e acabamos interrompendo ele. Ministro Paulo Haddad, por favor. Olha, eu vou falar um pouco
como colocar o bloco na rua. Isso. Como colocar o bloco na rua? Reparem bem, nós já tivemos uma experiência semelhante à situação que nós tivemos. Em 1975, o presidente da Vale era o Fernando Roquette Reis, e um grupo de geólogos descobriu a província mineral de Carajás. Bom, então, foi identificado o potencial. Sem dúvida, o potencial de desenvolvimento da agropecuária no centro-norte do Mato Grosso, Rondônia, essa área toda do Cerrado, ela é inquestionável depois desse conjunto de pesquisas que foram desenvolvidas e testadas como coisa eficiente. Então, o potencial está identificado. Aí, como dar o startup? O Eliezer sabia que do outro lado do Brasil, lá no Japão, tinha alguém que precisava do que ele produz, da mesma forma que o Sudeste Asiático precisa do alimento. Então, esse grupo que está do lado de lá estava disposto a financiar a logística de transporte, de comunicação, para viabilizar o minério para siderúrgicas japonesas. Certo? Emprestaram para o Brasil 5 bilhões de dólares, que hoje equivaleria a 10 bilhões de dólares, para fazer a infraestrutura. Feito isso, você teve o mercado do Japão à disposição da Vale do Rio Doce. Então, quem liderou o processo? Uma grande empresa. No caso do segundo salto, quem liderou? Foi uma figura empreendedora, competente, tal, que é o ministro, mas que organizou um programa. Então, foi um assunto de universidade, governo, mercado. Agora, o que nós estamos precisando, no meu modo de entender, é fazer esse modelo em que você tenha um grupo ou um grupo. Esse governo nosso não tem sensibilidade para isso. E outra coisa importante, delicada, é que o começo desse acesso ao Pacífico foi extremamente coberto por corrupção da Odebrecht. Então, nós precisávamos fazer, quem sabe, um grupo tipo JBS, que tem uma visão assim dinâmica, pudesse fazer essa montagem, quer dizer, montagem operacional, que a montagem conceitual, todo o material, está no Instituto Fórum do Futuro, com parceria com a FAPERON, etc. Então, eu acho que precisa, assim, para que os produtores de Rondônia, do centro-norte do Mato Grosso, aceitem arriscar, é preciso eliminar a incerteza. Como é que você pode imaginar um produtor lá de Cacoal, de noite em casa, poxa, eu vou entrar nessa aventura, estou cheio de incerteza, a taxa de juros está gigantesca, mesmo subsidiada. Então, a tendência é ser conformista. Então, eu acho o seguinte, precisa de um miolo que reduza incertezas. Aí os outros entram. Por exemplo, todo esse material da FAPERON, do Adriano, do Rodrigo, da Embrapa, etc., eles são coadjuvantes, eles são protagonistas coadjuvantes. O principal é o seguinte, é um sinal assim, vamos comigo que eu sei, que eu banco isso aí. Aí, olha, gente, isso aí vai ser uma revolução enorme. E o Paulo Renato tem condições de operar essa área. Pode falar, Paulo, você pediu a palavra. Deixa eu fazer assim, aí vale a todos, algumas perguntas. A Exalc, quem é o professor? É o Ricardo Rodrigues, que seria o nosso maior contato lá? É o do Valdourado, o diretor. Tá. Do Valdourado.
Ele deve envolver o Ricardo Rodrigues também, que é o professor da Exalc para a produção, que fez um trabalho no Pará ligado a um zoneamento em propriedades da agricultura familiar, no sentido de recuperar áreas degradadas. Ele deve estar junto com ele, deve ser da equipe dele. Mas me ocorreu aqui uma outra circunstância. O ministro Paulo Haddad falou da JBS, a JBS tem ação no estado de Rondônia voltada para esse tipo de preocupação. A Exalc, e aí eu tenho o compromisso do presidente da FAPESP, do Carlos Pacheco, de que se envolver a Exalc e os princípios que norteiam as pesquisas científicas deles, ele até faria 3-por-1. Eu não sei como... 3-por-1 eu digo no sentido de a FAPESP põe, a cada R$1 de Rondônia, a FAPESP põe 3. Se alguém tiver, algum dos senhores tiver algum forte contato, eu posso conversar com o Pacheco, mas seria assim um peso maior, né? O ministro Alisson, o ministro Paulo Haddad, por exemplo, falar com o Pacheco e colocar, talvez o Pacheco consiga envolver a FAPEAPA, FAPEAPA, né? Aí, né? FAPESP. FAPESP? FAPESP. Não, a do Pará também. Ah. Eu estou pensando, porque assim, eles conseguiram, a FAPESP, FAPEAPA. Só um detalhe, Renato, é o seguinte. O propósito de estudo do VOL ela tem um custo um pouquinho maior. E esse caminho que você está colocando, eu acho que ficaria mais fácil por lá. Agora, nós temos urgência desses dois trabalhos. Esses dois trabalhos juntos não chegam nem a R$200 mil, é menos. Então, porque descasa com a agenda política do Alisson. Eu preciso estar começando a discutir isso em 40 universidades em agosto, no mundo inteiro. Logicamente, não vai ter em agosto trabalho pronto, mas em novembro eu preciso do trabalho pronto. Mas não, Paulo. Olha, eu acho o seguinte, nós estamos discutindo uma coisa que eu acho que é relativamente fácil superar. Informação e conhecimento. Tem tecnologia, tem experimento, tem capital humano. Olha, eu realmente estou impressionado à medida que eu leio como já se conhece o que fazer. Já se conhece o que fazer. Um pouquinho mais de investimento complementar, a integração do sistema de pesquisa agropecuária da Embrapa, a gente resolve isso. E nós temos que discutir agora, Fernando, o bloco na rua. Quer dizer, vamos dar o startup para o projeto. Para isso, é preciso eliminar a incerteza sobre os investimentos. Nós eliminamos isso em Carajás, quando a Vale assumiu o projeto da ferrovia, do porto, e financiado pelos japoneses que sabem do que ela produz. Nós superamos o caso do Cerrado, quando o ministro Paulinelli liderou, dentro do governo estadual e federal, um projeto que foi o projeto Paulo Centro. E ele assumiu e a coisa deu certo. Então, nós estamos agora, e assim, dá para as pessoas que, além da informação, do conhecimento, que a gente já avançou muito, pesquisas, informação, modo de testar as coisas, isso a gente está praticamente superado, é fazer ação de campo, venda, produção, eliminar incertezas do investidor, etc. Eu acho assim, são cinco fatores. Informação e conhecimento, superado, entre aspas, né? Superável. Território, já identificado. O ministro Paulinelli teve que criar um território. Ele criou a região. Quem conhecia o Alto Paranaíba sabe que a agricultura lá é tradicional. Ele criou, fazendo o que a gente chamaria de Programa de Desenvolvimento Rural Integrado. Terceiro,
eliminar os pontos de estrangulamento, que, no caso específico, é logística, para acessar o mercado. Quarto ponto, mobilização. Quinto ponto, que eu acho mais importante, é segurança de organizações internacionais. FAO, Banco Mundial, BID, dando cobertura. Só para você, não sei se você sabe. Do ponto de vista estratégico, tem que discutir. O senhor é brilhante, tem certeza que o ministro Paulo concorda. A questão é o seguinte: tudo que vocês falaram aqui é semente para convencimento. Sem o estudo de vocês, a gente não cria essa ponte sólida com o investidor para liderar o que o senhor chama de eliminação das incertezas. Então, o nosso desafio é arrumar dinheiro ontem. Eu estarei com o vice-presidente de sustentabilidade do Banco do Brasil daqui a 1 hora. Eu vou levar, mas o Banco do Brasil é muito pesado. Nada sai de lá antes de 2, 3 meses. Eu gostaria, nem que a gente organizasse o trabalho, viu, Adriano, em etapas. O caso de vocês, o nosso interesse imediato é Cacoal, Pimenta e Espigão. Quanto custa fazer essa etapa? Só o produto desse trabalho, que pode sair num prazo bastante razoável, já vai inseminar a curiosidade para o resto. Talvez seja um modelo. Eu só quero que você entenda a minha posição. Eu não consigo fazer o acionamento da mobilização internacional sem coisas sólidas. Esses estudos são a nossa âncora. Entendeu? Vamos deixar o Paulo Renato ver se ele consegue alguma coisa com JBS. Eu vou atrás do Banco do Brasil. O ministro tem outros contatos de alto nível na semana que vem, mas todo mundo que é de alto nível é demorado. Então, isso é o Rondônia, que tem mais interesse, talvez, como não é muito dinheiro, possa dar uma resposta rápida. Doutor Fernando, se me autorizarem, eu vou tomar a liberdade de chamar o Alex, do Cicobi, lá da região, para fazer uma reunião com o diretor da ProSoja, com o Vitor, e com o diretor de sustentabilidade aqui da JBS. Se você quiser que eu participe, eu estou dentro, estou às suas ordens. Porque, como tem uma parte já que o Cicobi se comprometeu, o Cicobi dando o aval, talvez carregue um pouco mais. Agora, eu precisava entender um pouquinho melhor, e eu não conheço o projeto como um todo, da região. Né? Eu sei que é na região da Zona da Mata, Cacoal, mas... São Paulo, 3 municípios. A gente tem, por princípio, criar modelos replicáveis. Isso, perfeito. Então, são 15 fazendas no começo. E não temos a pretensão de sair 1 centímetro desses municípios, porque senão vira ação de governo. Então, perfeito. E como não pode virar ação de governo, eu não posso participar institucionalmente, exceto na articulação. Aí, na articulação, eu consigo juntar esses 3, que são iniciativa privada, e que têm muito interesse nessa solução e na linha de raciocínio. Só estou corrigindo um pouquinho. Por exemplo, eu tenho um convênio formal com a SEDAN. Eu tenho outro convênio com a Prefeitura de Pimenta Bueno, que nos cedeu 5 alqueires para implantar o Museu dos Futores. Não significa que você não possa. A gente acolhe todo mundo, só não criamos uma dependência, hierarquia decisória que nos impeça a avançar porque uma determinada instância de governo não quer. É só isso, tá? Então, faça a reunião. Se você quiser que eu faça o depoimento, posso até fazer, depois saio. Mas a estratégia do ministro Paulo Haddad é perfeita. O ministro Fornelli vai nos ajudar, tenho certeza, a encontrar um caminho para a gente antecipar a liberação desse recurso. E vamos usar todas as alternativas. Essa ideia da FAPESP é muito boa. Ministro Fornelli. Bom, eu achei muito boa a sugestão
do professor Paulo Haddad, embora eu acho que isso não vai fazer mal nenhum, ela não vai ficar muito circunscrita aos 3 municípios que nós elegemos inicialmente. O importante aí é nós convencermos as cooperativas do Sul que elas têm condição, de desenvolver isso lá e dar um salto para lá. A verdade é essa. O Paraná está ficando pequeno. Algumas das cooperativas já estão extrapolando. Tem uma cooperativa lá que eu sou ligadíssimo a ela, que é a... Do lá? Não, lá O papel? Com o papel? Não, lá no Paraná, a LAR, do Irineu. O Irineu Rodrigues. O Irineu Rodrigues está fazendo um negócio lá que está me impressionando. Ele, em 3 anos, ele fez 12 unidades no Paraguai. A cooperativa dele vai ser a 3ª do país hoje em faturamento. Ele está fazendo um trabalho de reorganização administrativa dentro da cooperativa que encaixa perfeitamente nessa ideia que o doutor Paulo Haddad está nos levantando. Buscar núcleos que não estejam organizados para eles entrar com a organização da cooperativa, porque eles estão hoje num nível muito alto. Eles já não vendem produto primário mais. Lá o produtor entrega o produto à cooperativa, a soja, o milho, a aveia, o trigo, o diabo, ele industrializa e entra no mercado. Então, veja bem a condição. Ele tem 81% dos cooperados que têm abaixo de 15 hectares. Todos eles estão vivendo muito bem. Por que estão vivendo muito bem? Porque ele está pegando o produto dele, o produtor não vende para ele, entrega, ele processa aquilo no mais alto nível e vende com o produto já na última etapa ao consumidor. Eu vou até gastar 1 minuto de vocês. Por exemplo, eles começaram, quando eu estava ainda no governo, foram os primeiros a começar a exportar frango. Eles fizeram uma grande vantagem. Eles criaram uma equipe de comercialização que não ficou aqui no Brasil esperando o cliente, não. Eles foram acompanhar o produto na Europa, no Japão, principalmente Europa e Japão, e nos Estados Unidos também. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a observar que eles estavam exportando um frango a $1.300. Ganhava pouco. Embora já ganhasse muito mais que o milho e a soja que o produtor já tinha entregue a ele. Aí eles começaram a ver que se ele filetasse aquele frango e já mandasse em cortes especiais, ele ganhava ali mais $500, $600. Imediatamente ele fez eles têm capital lá, ele fez a indústria de filetamento e cortes especiais. Daí um pouquinho ele começou a ver que a dona de casa lá não tinha mais tempo e que queria o troço já pronto. Então começou a mandar temperado. Isso é um avanço. Pô, todo mundo assustou. Eles foram lá para discutir com as donas de casa qual é o tempero que ela queria. Houve até um detalhezinho que ele queria mandar alguma coisa junto, que era o hortifruti granjeiro, que eles entraram também na produção, industrializaram aquilo e mandavam aquilo pronto. A cenoura já cozida, o rabanete, a batata, etc., etc., tudo picadinho, as folhosas, tudo picadinho, etc. Ele começou a mandar também o azeite. Eles pediram que não mandasse o azeite, não. Eles não mandaram o azeite. Eu sei que, no final,
eles chegaram à conclusão foi o seguinte: o pré-cozido é o melhor, porque a mulher lá hoje trabalha como homem e ela fica no almoço, é um sanduíche que ela come em pé trabalhando. Mas o jantar não, o jantar lá é cívico, em todos os países que eu falei. Se possível, eles acendem até vela. Então, eles começaram a ver que o jantar era o local onde eles tinham que entrar. E começaram a mandar os frangos pré-cozidos, depois mandaram o suíno pré-cozido, e o negócio deu tão certo que hoje eles estão vendendo frango lá a $3.500, quase $4.000. Foi a cooperativa que fez, foi. E ela está doida para fazer mais. Eu vou começar a conversar. Eu vou ter uma reunião com elas em São Paulo agora, quarta-feira. Vão estar as 10 melhores. Eu vou lançar uma ideia. Vou botar minhoca na cabeça deles. Vocês já estão muito bons aí, vocês já estão... É a região mais desenvolvida do mundo que eu conheço, tem o maior padrão de produtividade. Esse homem de 15 hectares tem 2 carros na garagem, tem uma casa que é uma beleza, os móveis muito bonitos. A filha é uma professora, normalmente com pós-graduação, porque o colégio lá todos os professorados têm pós-graduação. É outro mundo. Agora, nós temos região tão potente ou mais, aquela brincadeira que eu falei com vocês aí, ela é verdade. Rondônia é o Paraná sem o frio, sem a neve, sem a geada. Vocês estão perdendo tempo, porque esse pessoal está perdendo tudo lá. A comercialização de vocês é uma loucura que eu vi aí. Eu conversei com alguns produtores. O que vocês estão fazendo não é comercialização. Vocês estão fazendo caça de comprador. Tem que mudar isso. Nós temos que valorizar nosso produto. E volta lá a tese do que é produzido na Amazônia não serve. Deixa uma cooperativa dessa entrar lá e fazer uma demonstração dessa que ele fez. Se isso não vai mudar. Não precisa nem de governo, nem Valadares, nem Paulo Melo, nem ninguém explicar. Pode deixar que o consumidor vai compreender. E olha, essas cooperativas, elas se arranjam. O Paulo está lembrando do PADAP, você sabe por quê? O PADAP hoje não depende do governo em nada. Ele começou a fazer, que o mercado é bom demais, eles começaram a fazer produto natural, como é que chama? Orgânicos. Orgânicos. Começaram a ver que as empresas fiscalizadoras, para não perder o mercado, ficam botando exigências que eles não concordavam. Eles estão tão evoluídos que eles sabem o que é o mais importante. Começaram a brigar, sabe o que eles fizeram? Criaram uma empresa deles lá agora, ela é mais acreditada em qualquer mercado brasileiro e está sendo mais acreditada agora lá fora do que as multinacionais que fazem isso. Ô, gente, é decisão de organização, é decisão de mudança. Essa é a proposta que o doutor Paulo está fazendo para nós. Vocês têm que entender que está na hora de mudar. Quem não quiser não entra. A cooperativa não obriga ninguém a entrar, não. É absolutamente democrático. Ministro, se entrar, tem que cumprir a regra. Ministro, nós temos uma reunião daqui a 10 minutos. O Adriano quer falar? Adriano, deixa eu falar, porque senão eu não paro de falar. Doutor Fernando e demais, foi bem oportuna a fala do doutor Paulinelli, porque a nossa proposta aqui do Rodrigo e do pessoal aqui, na verdade, é uma análise para o Estado, não se restringe a 3, 4 municípios, e, basicamente, o que a gente tem que estar colocando é elaboração de marcos referenciais de diversas cadeias do Estado. Tá? E aí, quando o senhor falou agora nas questões das cooperativas, fica muito claro, pelo que a gente tem visto aqui,
como, ao longo dos últimos 30 anos, essas cadeias, as diversas cadeias, têm se comportado no Estado. Então, ela tem uma distribuição espacial e a gente percebe que existem lacunas que elas poderiam avançar muito mais. Por exemplo, a gente já tem a questão do café, que tem todo um arranjo territorial interessante, mas quando a gente olha para o leite, é outro tipo de configuração espacial, ou seja, através dessa análise espacial de todo o território, todo o estado de Rondônia, a gente consegue perceber, talvez, onde essas cooperativas, onde esse movimento ele pode avançar mais, essa organização precisa mais avançar um pouco mais. Então, essa proposta, tá vendo, de gerar esses marcos referenciais para diversas cadeias que vão ser tratadas com Rondônia, com a Fundação, para que a gente possa realmente desenhar isso daí. E também tratando os dados de ocupação da terra, os dados, muito provavelmente, de aptidão agrícola. Quando falo ILPF, a gente tem algumas características naturais que devem ser obedecidas para ter ILPF. Então, a gente pode também indicar essas áreas, propor, através de tudo, como eu falei, são marcos referenciais que vão apoiar a tomada de decisão dentro do Estado, por exemplo, pelo governo do Estado. Então, esses dados vão ser auxiliares, como já foi falado aqui, para embasar alguma tomada de decisão mais na frente, de incrementar a política de LPF, incrementar a política do leite, enfim. Essa, viu, Fernando, está embasado nesse tipo de análise, ou seja, gerar esses marcos referenciais para apoiar essa tomada de decisão para o Estado e não para alguns municípios. Gente, esse papo está ótimo. Se for até continuar um pouquinho, eu vou ter que sair, mas eu queria resumir o seguinte. Eu peço ao Adriano Rodrigo que mandem hoje a proposta para o Paulo Haddad, de Rondônia, e o ministro Paulo Haddad também mande para o e-mail dele. E nós vamos encontrar um caminho para tentar viabilizar isso, porque, gente, sem timing, visão estratégica não serve para nada. Se acabar a guerra da Ucrânia, no outro dia, o Biden está com os marines na porta da Amazônia para conseguir os votos que ele precisa para novembro. Se a gente não tiver alguma resposta organizada, vai ser impossível ficar falando de uma maneira aleatória, com as relevâncias científicas que vocês têm, mas sem um pacote que mostre a segurança de que a gente pode enfrentar o desafio com responsabilidade ambiental. Então, vamos evoluir. Se vocês quiserem continuar a conversa, o Paulo Renato pode pôr o e-mail dele aqui para receber as propostas, Paulo. E eu vou sair para outra reunião. Já está colocado nas mensagens, viu, doutor? Como? Já estão colocados meu e-mail e telefone na mensagens dessa própria chamada aqui. Foi excelente. Eu deixo vocês, se quiserem continuar, mas estou muito confiante. Vai ser bom demais, se Deus quiser. Só avisando que, como o senhor abriu a reunião, se o senhor sair, a reunião cai, viu? Ah, é? É. Então, eu vou fechar o microfone, vou deixar ela aberta, tá? Nós não temos agora com o Banco do Brasil? Com o Confúcio, Confuso, daqui a 6 minutos. Só pode ficar 6 minutos aí, e depois as meninas vão levar o senhor para lá. Eu fico, mas eu tenho que participar do Confuso também. Eu mandei o link no seu e-mail. Já mandou? Mandei. Então eu aguardo, já está no e-mail, ganho tempo. Bom, vocês entenderam a ideia que o doutor Paulo está... É isso que eu ia falar. Mudança, gente. Como é que você muda um momento uma região que está estagnada? Você tem que botar alguma coisa melhor lá dentro, porque se for para botar igual, não mudou nada. O ministro Palmieri, o negócio que o meu ponto de vista é o seguinte: nós temos que consensualizar qual é o modelo de intervenção para viabilizar a implementação desse conjunto de ideias.
Sei. Eu acho que o modelo é o que o Michael Porter chama de empresa âncora. Isso. É você ter a produção pode ser familiar, pequeno produtor, etc., mas as funções mais poderosas, logística, observatório de mercado, negociação, contrato de garantia de compra, isso tem que ter um grupo, uma empresa ampla. Isso. Aí ela, por exemplo, nós temos experiência no Oeste Catarinense. Você tem as empresas âncoras, Muito bom. que elas são a Seara, a Sadia, e elas, o que elas fazem? As funções de negociação internacional, de logística, de financiamento, de contrato e de assistência técnica para trás, elas fazem isso. Senão, nós vamos ficar no campo só da pesquisa e provando que nós fazemos coisas inteligentes. É isso mesmo. Está certíssimo. Podemos encerrar? Mais alguma questão, não? Não, podemos sim. Só agradecer, entendi bem a colocação do senhor, ministro, e o raciocínio lógico de mercado aí, essa coisa de fazer chegar tanto quanto a parte estratégica colocada pelo ministro Paulo Haddad também. Tá muito claro para nós. Eu vou tentar conversar com essas entidades, é que a necessidade de urgência colocada pelo doutor Fernando inviabiliza um pouco a participação pública, que eu acho que poderia ajudar. Não pode ditar regra, nem ser determinante, mas pode colaborar muito, tem um papel importante aí, bastante significativo. Eu vou correr atrás de viabilizar. Diga. Só lembrar uma coisa importante. As regiões nascem, crescem, prosperam e entram em decadência, se a gente não fizer nada. Por exemplo, no final do século XIX, a renda per capita do Nordeste era o dobro da renda per capita de São Paulo. Depois, no começo do século XX, os Pampas eram poderosíssimos, era a região mais desenvolvida do Brasil. Hoje, o governo do Rio Grande do Sul trata a metade sul como área economicamente deprimida. O leste brasileiro, que o Paulo Neto conhece bem, Vale do Mucuri. Vale do Mucuri teve a migração alemã em Teófilo e um período de grande prosperidade. Olha. Então, é preciso pensar o seguinte: se a gente não fizer estratégias de longo prazo, há um processo de esgotamento e de exaustão. Então, nós precisamos ter o seguinte sentido: inovação tecnológica é um ciclo permanente. Vou dar um exemplo concreto dos Estados Unidos. Na crise de 29, o Mississippi tinha uma renda per capita que era 30% da renda per capita do estado mais rico dos Estados Unidos, que é Massachusetts. Aí veio o Roosevelt e fez a política de desenvolvimento regional, infraestrutura, apoio à agricultura, auxílio emergencial, etc. Aí o Mississippi foi subindo, chegou a 70% da renda per capita do Massachusetts. Pararam com a política, pararam de pensar uma estratégia de longo prazo. Caiu para 45%, Massachusetts continua crescendo. E outra coisa importante, hoje o Mississippi está tão pobre como o sul da Itália. Puxa. Agora, Rondônia, o que tem? Rondônia, olha bem, tirando o período de instalação do Estado, a chegada dos migrantes, nós temos uma economia que só tem 30 anos. Pois é, rapaz. E hoje a renda per capita de Rondônia está em fase de prosperidade. Olha, é maior que qualquer renda per capita, dados do IBGE,
qualquer estado do Nordeste, Bahia, Pernambuco, etc., e qualquer estado do norte do país. Então, você pegando Norte e Nordeste, maior renda per capita familiar é Rondônia. Agora, não esqueçam, tudo que sobe, às vezes, desce. Pois é, Precisa de um reciclo. E você imaginou se nós ficarmos quietos, vocês continuar com essa oposição do que é produzido em Rondônia é significado de derrubada de floresta? Nós não vamos para lugar nenhum. Daqui uns dias está na miséria lá. É isso mesmo. Continuaremos com commodity e sofreremos todas as sanções aí para frente. Olha lá se vender essa commodity. Então, o que nós precisamos é duas coisas. Realmente provar que nós temos tecnologia para fazer isso, sem o problema que eles estão querendo levantar. Em segundo lugar, que nós somos capazes de nos organizar. Não sou eu, não é o Paulo. Deixa que as cooperativas hoje já têm know-how para chegar aí e ajudar vocês. Seriam as empresas âncoras. Âncoras. Como elas organizaram, por exemplo, a Fiat, por exemplo. Fiat. Ela tem 56 empresas que ela dá assistência técnica, estimula a inovação tecnológica, desde o revendedor até o produtor de chicote. Perfeito. Então, eu acho o seguinte, não se trata de saber se vocês chegam lá ou não. Vocês chegam lá, mas vai demorar se ficar esperando o passo a passo. O que se propõe é que... O senhor falou uma coisa que a gente lembra, que não basta ser a mulher de César, não basta ser honesta, né? Lógico. E tem que mostrar, não parece, ela tem que ser, né? Não basta tem que ser. Então é isso mesmo, a gente não adianta te falar que a gente tem uma agricultura que pode ser sustentável, que pode ser... E se a gente não mostrar isso daí... Mas daí vocês estão entendendo que eu estou usando uma estratégia de fazer pequenos núcleos, onde você envolva de fora quem? As grandes empresas, os grandes professores, os grandes cientistas, que estarão junto conosco para estudar cada um caso desses de vocês aí. Eles é que vão dizer se mudou ou não. Não sou eu. Eu participei agora do plano, como consultor, do Plano de Desenvolvimento do Estado de São Paulo 2040. Ele certamente vai ser a bandeira do candidato para governador, porque terminou em cima da pandemia, não deu para comunicação. Foi lançado, mas o que é importante é o seguinte, eu peguei o livro Terceiro Salto da Agropecuária, levei para a mesa de elaboração do plano, está lá, como proposta de São Paulo, fazer o terceiro salto da agricultura. Pois é, gente. Está lá. E a referência, qual que é? A proposta do ministro. Então, é o seguinte, gente, quem fica parado é poste. Quem estiver voando está andando. Vou aguardar receber o material para conversar com o professor de JBS. Eu acho que a gente consegue alguma coisa. Meu tempo esgotou aí. Olha, gente, um abração para vocês, viu? Olha, só para lembrar, toda mudança é feita a partir de um grupo de vanguarda. Isso. Ok, Paulo, nós vamos te mandar a apresentação que a gente vai fazer, já vai te mandar com toda a ideia do trabalho, tá bom? O Rodrigo vai te mandar, tá bom? Ok. Obrigado. Tchau. Obrigado, hein? Boa tarde, ministro. Tchau.